Olá pessoal, sou a Ariadna, membro do grupo de estudos em Sistemas de Informação e Inovação Digital e em 2020 me graduei em Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Ceará, no campus de Crateús. Tive como orientador o professor Alisson Araújo e gostaríamos de salientar a nossa imensa satisfação em compartilhar desse momento com vocês e que para nós é um grande orgulho ter a nossa pesquisa selecionada para o concurso de trabalho de iniciação científica do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. Apresentarei agora o nosso trabalho intitulado Organizar de Práticas Cooperativas no Contexto de um Ambiente de Estágio em Desenvolvimento de Software. Essa apresentação está estruturada em 6 etapas. Introdução, uma discussão teórica sobre engenharia de software à luz da teoria das práticas, a apresentação dos procedimentos metodológicos, a proposição de um modelo conceitual, a análise dos resultados obtidos e, por fim, temos as considerações finais. Sabemos que entender os aspectos cooperativos humanos demonstra-se crucial para compreender como aprimorar o uso de ferramentas e métodos no contexto de engenharia de software. Nesse contexto, as soft skills desempenham um papel fundamental, pois refletem competências usadas pelos indivíduos ao interagir com outros indivíduos, sendo assim preponderantes de serem praticadas e aprimoradas durante a formação acadêmica. Quando as empresas contratam um profissional de tecnologia da informação, elas de fato procuram profissionais com habilidades técnicas. Todavia, apenas tal tipo de habilidade não se demonstra suficiente. A TI está em constante avanço e inovação tecnológica. O profissional dessa área deve estar em constante evolução em suas habilidades técnicas. Por outro lado, quando se trata de soft skills, essas habilidades possuem um valor ainda mais estável em relação às habilidades técnicas. Ou seja, as tecnologias podem mudar, mas as soft skills continuarão preponderantes do mesmo modo. Salienta-se assim a relevância quanto ao estudo das práticas de cooperação enquanto elemento transversal a outras soft skills requeridas no ambiente de desenvolvimento de sistemas. Haja vista que softwares são criados por e para pessoas. Ao se debruçar sobre a concepção ontológica acerca do que as pessoas realmente fazem nas organizações, a epistemologia das práticas imbuída numa lente socioconstrutivista permite-nos buscar compreender as organizações além da lógica funcional. Em resumo, tal teoria propõe que indivíduos influenciam e são influenciados em uma complexa teia de relações mútuas. Essa rede social, denominada tecido social, é constituída pelos indivíduos e pelas múltiplas formas de laços sociais que os interligam. Chatsky destacam que, sob tal perspectiva, compreende-se as organizações não mais feitas de forma rígida e formal, mas sim como uma entidade que está em constante transformação por meio das práticas, ou seja, um conjunto incorporado de feitos e ditos. A partir de uma revisão da literatura sobre as práticas investigadas sobre a ótica da engenharia de software, nós identificamos uma lacuna quanto à compreensão das práticas sob a ótica das soft skills no ambiente de estágio, tendo 2 pontos específicos que reforçam a sua relevância. Em particular, justifica-se o contexto de estágio como pertinente, tendo em vista sua responsabilidade enquanto mecanismo para a lapidação formativa de capital humano em consonância a possíveis demandas do mercado, incluindo o próprio aprimoramento das soft skills. Diante da lacuna previamente contextualizada, este estudo assume um caminho metodológico exploratório para compreender, utilizando um estudo de caso, as práticas de cooperação exercidas por alunos no contexto do ambiente de estágio de desenvolvimento de software da Universidade Federal de Crateús e tem como objetivo responder a seguinte pergunta de pesquisa: como ocorre o organizar de soft skills enquanto feixe de práticas cooperativas no contexto de um ambiente de estágio em desenvolvimento de software? Rechts compreende a prática como intrínseca às atividades humanas, sendo um comportamento rotineiro que consiste em vários elementos interconectados entre si. Por sua vez, Chatsky complementa ao salientar que as ações das pessoas são interligadas não de uma maneira desordenada, mas na forma de uma estrutura de governança composta por 3 elementos fundamentais: os entendimentos, que referem-se à habilidade de saber fazer algo, ou seja, como algo pode ser feito e como identificar e enxergar as ações nos outros. As regras referem-se às formulações explícitas e instruções, preceitos que direcionam e instruam o que deve ser feito ou dito, fazem surgir, impedir ou provocar novas ações ou ainda controlam atividades existentes. E as estruturas teloafetivas, que são um conjunto hierarquicamente organizado e normativo de fins, objetivos e interesses para alcançar meios, como projetos, ações e emoções considerados válidos na prática.
O termo normativo ele não se refere somente a determinar que uma ação seja certa ou errada, mas indicar que algumas delas podem ser aceitáveis. Essa interligação ela pode ser compreendida através da representação visual destacada abaixo, a qual simboliza um feixe de práticas interrelacionadas. Dietrich, sendo uma das pesquisadoras pioneiras em relação ao estudo de práticas na engenharia de software, salienta que as práticas de software ocorrem durante o desenvolvimento ou uso do software, inclusive através da adaptação da tecnologia e a forma como as pessoas se relacionam. Para Paivarinter e Smolander, uma prática de desenvolvimento de software pode se tornar uma prática organizacional, incorporando assim o uso rotineiro do conhecimento da organização, utilizando elementos alicerçados em habilidades individuais e um arranjo social colaborativo. Diante dessa percepção, constata-se a relevância quanto à consolidação de uma base teórica que busque entender o desenvolvimento de software como prática e, consequentemente, como os métodos e ferramentas são apropriados para tal objetivo. O caminho metodológico trilhado de natureza exploratória enquadrou-se no escopo de análise qualitativa. Investigou-se em profundidade um estudo de caso único e instrumental. Tem-se como locus da pesquisa a UFC, do campus de Crateús, composta por 2 ambientes de estágio em desenvolvimento de software, que é o NPDS e o Spark. Durante a pesquisa, haviam 10 estagiários, 4 supervisores e 5 projetos em desenvolvimento. Aqui temos uma foto ilustrativa do locus da pesquisa, ou seja, o campus de Crateús da UFC, o qual fica no oeste do interior do estado do Ceará. O plano metodológico foi organizado em 3 macroetapas. Numa primeira etapa, realizou-se uma análise de dados secundários através de pesquisa bibliográfica para a compreensão das categorias teóricas e construção do modelo conceitual. Em seguida, houve a coleta de dados através da observação direta em entrevistas em profundidade junto aos 10 estagiários, justamente para buscar o contraste entre os feitos e ditos. Tal processo ocorreu entre 30 de setembro de 2019 e 30 de outubro de 2019. Finalmente, na terceira etapa, realizou-se a análise qualitativa das informações coletadas e, nessa etapa, optou-se pela técnica da análise temática de conteúdo segundo Bardan. Em relação à análise dos dados, verificou-se que as gravações dos áudios das entrevistas e as anotações das observações refletem uma variedade rica de discussões, com base em Brown, Clark e Bardan. Os autores buscaram a familiarização com os dados através da transcrição das entrevistas e a leitura e releitura das anotações. Em seguida, objetivou-se a geração sistemática de códigos, identificando indutivamente os núcleos de sentidos, com palavras, expressões e frases associadas às unidades de contexto que emergiram dos temas investigados. Posteriormente, realizou-se uma revisão geral do material para finalmente produzir a análise através dos significados inferenciais e interpretativos obtidos. Este procedimento ele foi realizado de forma dinâmica e indutiva, procurando mensagens explícitas e significados não aparentemente do contexto. Assim, tornou-se possível o ir e vir entre a análise empírica e da literatura, de tal modo que, conforme as dimensões, propriedades, conceitos e categorias surgiram, havia-se a possibilidade de refinar a articulação de códigos emergentes e suas relações. A partir de um amplo estudo sobre a indústria de software realizado por Ahmed e colegas em 2015, verificou-se que dentre as soft skills mais requisitadas no mercado de software, há o destaque para o trabalho em equipe, a liderança e a comunicação. Abstraindo os elementos teóricos previamente delineados, propõe-se um modelo conceitual, o qual fundamenta-se na concepção de que as soft skills, liderança, comunicação e trabalho em equipe se relacionam com feixes de práticas. Essas habilidades elas manifestam-se através de práticas caracterizadas por entendimentos, regras e estruturas teleoafetivas, visando potencializar a produtividade do time. Finalmente, define-se um mecanismo de feedback de aprendizado a partir da relação entre as práticas e produtividade, fomentando assim uma cultura cíclica de melhoria contínua das práticas na organização. Sobre a compreensão do papel das soft skills, constatou-se que 6 entrevistados declararam não saber formalmente do que se tratavam as soft skills, refletindo assim pouco contato com o desenvolvimento de habilidades interpessoais instrucionalmente. Outros alunos demonstraram reconhecimento sobre o tema. E6, por exemplo, destacou que é algo totalmente necessário e que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, porém não adianta o programador dominar as tecnologias e não saber trabalhar em equipe.
Para cada uma das soft skills analisadas através da técnica qualitativa de análise temática de conteúdo, teve-se a possibilidade de identificar um conjunto de códigos referentes a cada um dos elementos fundamentais da estrutura de governança composta por Schatzky. Dito isso, analisaremos a seguir os resultados para cada uma dessas dimensões. Sobre o trabalho em equipe, há um entendimento por parte dos alunos de que lidam com pessoas diferentes e que se demanda adaptações. Entretanto, percebe-se também inseguranças, como se pode perceber através da fala do entrevistado E4, o qual destaca que alguns problemas ele até sabe resolver, mas pela insegurança prefere não dizer. Observa-se também a adoção de ritos e de agilidade oriundos do Scrum. Uma fala que se reverberou bastante foi a manutenção do respeito entre os membros. Verificou-se um senso de esforço conjunto entre os discentes e supervisores para a resolução de desafios. E8, por exemplo, discerne que toda a equipe se complementa. Quanto à liderança, E3 discorreu sobre sendo o componente capaz de guiar o time para o melhor direcionamento. Prevaleceu também a ideia da liderança sendo dissociada de apenas mandar. Verificou-se que vários alunos não se sentem seguros em se autoafirmarem líderes, apesar deles sugerirem a presença de alunos com tal perfil. Segundo os discentes, a liderança está associada à cooperação no enfrentamento de dificuldades. E observou-se também uma excessiva dependência dos alunos quanto à figura do supervisor. Por fim, em relação à comunicação, há um entendimento geral que deve ser simples e direta e que um bom relacionamento prévio favorece. Observou-se também práticas relacionadas ao uso de documentações e realização de reuniões. Em especial, verificou-se o uso do GitLab para informações sobre a gestão e o WhatsApp para uma comunicação mais dinâmica entre os membros. Verificou-se também uma concepção da necessidade de comunicação para evitar perda de tempo e atraso nas entregas. Feedbacks de aprendizado e suas implicações. Sobre trabalho em equipe, há de se refletir acerca de estratégias que incentivem a proatividade e a conscientização sobre as soft skills no cotidiano. Nessa perspectiva, os discentes também mostraram especial apreço em evitar sobrecarregamento do time, bem como zelar pelo respeito entre todos os envolvidos. Dentre os desafios identificados, pode-se destacar a falta de proatividade e motivação em alguns estagiários. Em particular, a relação entre a proatividade e o trabalho em equipe fica evidente ao se considerar que pessoas proativas têm a capacidade de influenciar o ambiente, uma vez que identificam oportunidades e agem sobre elas, mostram iniciativa e perseveram até que tragam mudanças significativas. Os alunos não percebem a si próprios como líderes, demonstrando assim necessidade de fortalecimento no exercício de tais práticas de forma compartilhada. Com isso posto, há de se refletir sobre o fortalecimento e desmistificação do papel do líder no ambiente de estágio e desenvolvimento de software, especialmente por causa do caráter introspectivo recorrente em tal público envolvido com a tecnologia da informação. Quanto à comunicação, destaca-se a oportunidade de potencializar a troca de conhecimento entre os membros, bem como mitigar desafios de introspecção através de dinâmicas específicas. Verificou-se que a relação amistosa entre os alunos favoreceu bastante o diálogo, pois, dessa forma, remove possíveis barreiras de timidez entre os membros dos times. Todavia, tal timidez ainda se revelou presente na relação para com os supervisores dos projetos e, consequentemente, influenciando em demandas de retrabalho ocasionadas por falta de um entendimento suficiente claro das instruções. Dentre as contribuições alcançadas, destaca-se a discussão de um modelo conceitual para a investigação das práticas cooperativas, o qual pode ser estendido para explorar outras soft skills, contraste analítico entre feitos e ditos à luz da epistemologia das práticas realizadas pelos discentes, o qual evidenciou o caráter transversal das soft skills enquanto feixe de práticas, relato e viabilização de uma reflexão empírica aos alunos sobre o papel e exercício das soft skills, diagnóstico dos aprendizados obtidos, o qual realça a necessidade da lapidação de currículos em ambientes que favoreçam o aprimoramento de soft skills na formação de engenheiros de software. Com relação às limitações, pode-se considerar o período de observações reduzido, porém a triangulação de dados fortalece a validade dos resultados,
fundamentando-se em múltiplas lentes teóricas, seja sobre teoria das práticas ou soft skills. Apesar da quantidade reduzida de alunos, destaca-se a profundidade analítica e a qualificação do contexto sob investigação, o qual denota características de ambiente com processos profissionais de desenvolvimento de software. Como trabalhos futuros, pretende-se investigar outros locais de estágio, explorar abordagens para aprimorar as soft skills na formação de engenheiros de software, investigar a supervisão de estágio remota à luz da teoria das práticas e, a partir de tais aprendizados, organizar um guia de boas práticas sobre soft skills em ambientes de estágio em desenvolvimento de sistemas. E obrigada!